Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O único arguido acusado do rapto de Rui Pedro foi hoje sentenciado a 3 anos e 6 meses de prisão efetiva. A decisão foi do Tribunal da Relação do Porto, que assim entende que Afonso Dias esteve envolvido no desaparecimento do menor. Faz hoje precisamente 15 anos que Rui Pedro desapareceu. E é também nesta data que o Tribunal da Relação do Porto condenou o único arguido do processo a 3 anos e 6 meses de cadeia. O acusado do rapto de Rui Pedro viu hoje a Relação do Porto alterar a sentença da primeira instância que o tinha absolvido. A 22 de fevereiro de 2012, o Tribunal de Lousada absolveu Afonso Dias por falta de provas. A família do então menor acusa-o de rapto. O ano passado, a decisão não agradou à família nem ao Ministério Público, que recorreu para a relação. Este ano é o advogado do arguido que não compreende a decisão e que daqui vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça. O Tribunal da Relação do Porto, que no passado dia 6 ouviu as alegações finais das 3 partes, o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa os pais do Rui Pedro, o magistrado Amaro Neves pelo Ministério Público e o advogado Paulo Gomes em nome do arguido. Esta segunda-feira, o Tribunal da Relação deu provimento ao recurso e decidiu condenar o arguido Afonso Dias a 3 anos e 6 meses de prisão efetiva por rapto. O advogado Ricardo Sá Fernandes considerou que o acórdão é finalmente uma boa notícia para esta família, para os pais de Rui Pedro, Filomena Teixeira e Manuel Mendonça. Sá Fernandes referiu ainda que o acórdão teve um voto de vencido do presidente da secção, que entende que o crime em causa não é rapto, mas de abuso sexual de crianças. O caso ainda não está fechado, ao que tudo indica, segue agora para o Supremo Tribunal de Justiça, a quem caberá uma decisão final. Seguimos agora com a atualidade regional. Alguns dos manifestantes que encheram este sábado a Avenida dos Aliados esperam que o protesto não morra e que tenha efeitos e consequências para o futuro de Portugal. A manifestação, organizada pelo movimento que se lixa Troika, aponta para uma adesão de 400 mil pessoas no Porto. Milhares de pessoas exigiam a saída da Troika do país e a demissão do governo liderado por Pedro Passos Coelho, com diferentes cartazes e cantando Grândola Vila Morena várias vezes. O dia foi marcado pela senha do 25 de abril, quando todas as pessoas reunidas nos Aliados cantaram juntas, marcavam os relógios às 6h30 da tarde. Nas próximas autárquicas, o candidato da CDU à Câmara de Matosinhos é José Pedro Rodrigues. A apresentação da sua candidatura decorreu este domingo. O candidato considerou que o partido faz falta num concelho marcado pelas guerras partidárias e pelo aumento da média do desemprego, superior ao distrito. José Pedro Rodrigues é licenciado em Comunicação Social pela Universidade do Minho e é cabeça de candidatura da CDU nas próximas autárquicas. Na sua apresentação disse que Matosinhos, além de não escapar à avalanche social que o país atravessa, treme ainda um pouco mais do que a média do país perante a desgraça. O candidato afirmou que um concelho onde há menos trabalho é um concelho onde se vive pior. Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, quer pôr os desempregados que recebem rendimento social de inserção a tratar dos espaços verdes danificados da cidade. O candidato afirmou que não há razão para que esta ideia não deva avançar, pois os desempregados que estão a receber o rendimento podem ser postos a cuidar dos jardins do Porto, que estão maltratados. Em visita ao bairro do Ilhéu e à Feira do Cerco, o candidato defendeu que a sua iniciativa pode criar 150 postos de trabalho e que ainda podem ser criadas pequenas empresas de inserção. Pizarro esclareceu a importância do Porto assumir como prioridade a criação de empregos, pois a cidade já foi a capital do trabalho e agora conta com mais de 20 mil desempregados. Pedro Carvalho, vereador da CDU, depois de uma visita aos Caminhos do Romântico, vai questionar Rui Rio sobre a degradação destes e também dos motivos para o solar do vinho do Porto continuar encerrado.
Pedro Carvalho lembrou que já apresentou uma proposta de recomendação no sentido da requalificação dos caminhos do Romântico, que foi aprovada há um ano, mas continua sem efeitos. O vereador da CDU da Câmara do Porto disse que, caso isto não seja resolvido até às próximas eleições, a população poderá ter a garantia de que a CDU irá tomar isto como uma prioridade. O Parque das Austrálias, em Matosinhos, vai ser requalificado e vai contar com 104 hortas biológicas, um projeto orçado em 3 milhões de euros e que deverá ficar concluído daqui a 3 meses. A ideia não é nova e parte do conceito de sustentabilidade e tem por objetivo que a população participe da requalificação do Parque das Austrálias. Desta forma, inicialmente seriam 40 hortas biológicas, mas a procura superou as expectativas e, sendo assim, passarão a ser 104. É que depois de termos previsto aqui qualquer coisa como um conjunto de 40 hortas biológicas, a procura dessas hortas superou já todas as expectativas, pelo que este projeto vai ter já uma primeira alteração. É que em vez de ter 40 hortas, vamos passar a ter 104 hortas biológicas. Podemos já ver que no fundo é, digamos, mantém-se o mesmo projeto, o projeto é rigorosamente igual, não há aqui qualquer alteração. A única coisa que vai acontecer é que é um projeto que ainda vai ser mais vivido pela comunidade. O Executivo de Matosinhos pretende que a requalificação do parque seja também a reconciliação da malha urbana e que responda às necessidades das populações. Neste caso, pretende que os moradores do bairro Cruz de Pau possam também usufruir das hortas biológicas. E todos os interessados deverão fazer a sua candidatura na autarquia. Ficando assim a zona do parque, área contígua à A4, destinada ao espaço verde de utilização coletiva e o qual irá também ver os seus lavadouros requalificados. E atendendo a que este parque fica muito próximo de um dos mais característicos bairros sociais que existem em Matosinhos, que é aqui o bairro da Cruz de Pau, nós temos a grande expectativa de que boa parte destas hortas sejam exatamente destas pessoas que vão aproveitar para ter aqui uma zona de lazer, para ter aqui uma zona de recreio, mas também para terem aqui uma zona onde vão poder tirar, pelo seu esforço, alguns alimentos que são aqueles alimentos com quem contactamos no dia-a-dia. O regresso à agricultura é o momento que marca também o início de um novo conceito em Matosinhos. Este é o momento que marca o início de uma revolução. Nós temos hoje em Matosinhos uma ambição muito grande, que é termos à distância de menos de 400 metros um local de lazer que seja fruível pelos cidadãos. Não estamos a falar de jardins, nem estamos a falar de espaços verdes, que são normalmente espaços que também são utilizados na malha urbana para enquadrar as urbanizações, enquadrar, portanto, as casas. Estamos a falar de zonas de lazer, isto é, sítios que tenham uma dimensão suficiente para poderem ser visitáveis, para poderem ser fruíveis, para que as pessoas gostem de aqui vir e passar aqui um bocado de tempo, ou a agricultar, ou a ler um livro, ou a passear, ou a andar de bicicleta, o que quiser. Um projeto de requalificação orçado em 3 milhões de euros, candidato a fundos comunitários e, ao que tudo indica, estará concluído daqui a 3 meses. A Alfândega do Porto abriu as portas para receber mais uma edição do Modetíssimo, este ano com muitas novidades e um conceito novo. O Modetíssimo invadiu novamente a Alfândega do Porto, mas este ano com uma nova imagem e um novo conceito. Porto Fashion Week, um ponto de viragem e o início de um novo percurso, mais inovador e mais irreverente. Achamos que era importante abrir o Modetíssimo e esta Porto Fashion Week à cidade do Porto, às lojas do Porto. E então fizemos uma parceria já com uma série de lojas que aderiram, 12 das principais lojas de design e de moda da cidade, e a nossa ideia é que daqui até setembro possamos, no mínimo, duplicar essas lojas e levar até elas a moda que está aqui, mas também festejar com a moda que elas lá vendem. Então a nossa ideia é fazer, ontem já fizemos uma festa no centro da cidade,
da inauguração, digamos, deste Fashion District, que é o nome que tem este projeto, mas queremos em setembro fazer uma coisa muito maior, com um grande desfile no centro da cidade, aberto à população, para também fazermos uma correlação, uma correspondência entre a moda industrial que se vende profissionalmente e a moda que está no retalho e que se vende ao consumidor. Foi desta forma repensada a forma de apresentar os têxteis portugueses e o famoso conceito internacional Fashion District vai também dar o seu contributo positivo e vai permitir que os espaços façam a sua promoção no evento. Os vários espaços do certame permitem ver o que de melhor se produz no país, com especial destaque para o espaço high-tech, onde se destacam os produtos que primam pela inovação tecnológica. O reforço da componente tecnológica, que são os têxteis do futuro, que agora se chama high-tech style, e que temos aqui juntamente em parceria com o CITEV e que também tem atraído muita gente e a curiosidade de muitos estrangeiros, mostrando que em Portugal a indústria têxtil que se reconverteu também tem um caminho e que é um caminho essencialmente de futuro. Qual é o que foge mais aos cânones e que é de facto mais diferente em relação a tudo o que normalmente é apresentado, que é um fato desenvolvido pelo Miguel Rios Design, um projeto conceptual para proteção contra catástrofes, intempéries e ambiente urbano, e onde a pessoa com este fato, que tem um sistema de aquecimento interior, tem um sistema de iluminação, é completamente waterproof, portanto está perfeitamente isolado contra a chuva, poderia sobreviver melhor no caso de um cenário de crise dessa natureza. E portanto é um projeto design, conceptual, que chegou aqui com um protótipo perfeitamente comercializável e que tem chamado a atenção dos visitantes precisamente por ser qualquer coisa de um pouco mais bizarro, mais diferente em relação aos outros produtos que aqui estão. Durante o certame, houve espaço ainda para exposições e workshops variados. Os visitantes puderam ainda conhecer o espaço O Manifesto Moda, uma mostra de coleções de vários estilistas utilizando diversos tipos de têxteis técnicos, desenvolvidos no âmbito do projeto Portuguese Fashion News. A organização mostra-se satisfeita com mais uma edição. Em relação aos números, estamos muito satisfeitos. Mas também estamos satisfeitos com o conceito que tem sido muito bem assimilado pelas pessoas, tanto pelos visitantes como aqueles que nos expõem, que expõem cá, e simultaneamente também estamos contentes com os negócios que os expositores dizem que estão a fazer, porque isso é muito importante. E no momento em que, se calhar, algumas atividades estão um bocadinho mais em baixa, ou enfim, algumas preocupadas, nós ficamos muito satisfeitos por vermos que neste setor, nomeadamente na vertente exportadora, continuamos com otimismo em relação ao futuro. Inovação, criatividade e qualidade, premissas essenciais que fazem dos têxteis portugueses um marco de reconhecimento. Seguimos agora com um comentário no Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Foram cerca de 500 mil em Lisboa, 400 mil no Porto, as pessoas que se quiseram juntar à manifestação organizada que se lixe a Troika no sábado passado. Pedem a demissão do Governo, a saída também da Troika do nosso país. Antes de mais, estas manifestações mantêm uma característica, são apartidárias. Sim, eu julgo que aquilo que é melhor evidenciar neste tipo de protesto, nestas manifestações, é no fundo, e tirar ilações disso, estes movimentos serem apartidários. Eu até diria que em contraponto ao que se passou no dia 15 de setembro, por exemplo, nós aqui poderemos ver que o protesto é um bocadinho mais abstrato. Eu diria que dizermos que não queremos aqui a Troika e queremos a demissão do Governo, é legítimo as pessoas pedirem isso, mas não sei até que ponto é que efetivamente nós resolveríamos o nosso problema estrutural enquanto país, do ponto de vista económico, sem este apoio fundamental que efetivamente fomos buscar em termos exteriores como memorando de entendimento, embora eu compreenda muito bem as pessoas. Eu estava a dizer que desta vez foi um bocadinho abstrato. Em setembro estava em cima da mesa a discussão da TSU e as pessoas estavam muito focalizadas em protestar contra essa medida, porque era uma medida penalizadora, sobretudo porque havia uma transferência direta do trabalhador para a entidade patronal. E também vivia-se um momento de grande contestação e de uma grande esperança de mudança, tendo em consideração que provavelmente o Governo poderia cair. E eu penso que, efetivamente, desta vez já não foi assim. Aliás, desta vez eu penso que as pessoas estiveram na rua com algum desespero de causa.
pessoas a chorar, pessoas desesperadas a contar a situação delas, dos filhos, do desemprego, da falta de dinheiro, daquilo que no dia-a-dia não podem fazer. E, portanto, independentemente dos números, por exemplo, há pessoas e há organizações que estão a entrar nesta guerra dos números, eu julgo que era muito importante as pessoas perceberem que isto é um sinal muito importante para a nossa democracia. Nós temos uma democracia relativamente recente. Eu penso que se vive uma democracia de algum medo, as pessoas têm sempre receio de defender com convicção e frontalidade as suas ideias, porque provavelmente podem ser penalizadas por um motivo qualquer, ou porque são funcionários públicos, ou porque obedecem, ou têm aquele temor reverencial relativamente a alguém que pode mandar nelas, por obediência. Eu posso falar no patronato, posso falar nos autarcas, quer dizer, vive-se este clima de medo. E, naturalmente, eu julgo que isto é um sinal muito importante, por ser apartidário, por ser pacífico, porque também é importante que se diga que há aqui uma marca distintiva de Portugal relativamente à Grécia. Em relação a outros países, exatamente, em relação à Grécia e a Espanha. A França, a Espanha, a França já teve tumultos um bocadinho mais centrados até nas etnias, mas de facto Portugal marca a diferença por aí. Mas isto é um sinal muito importante, porque nós estamos a falar de uma abstenção crescente do ponto de vista eleitoral. Nós estamos a falar de pessoas que estão cada vez mais qualificadas, com cada vez menos oportunidades de trabalho. Estamos a falar de situações onde a dignidade das pessoas, por falta de trabalho, por falta de habitação, começa a roçar, de facto, o desespero, e eu julgo que aquilo que é importante aqui retirar como ilação é que as pessoas, numa democracia como esta, representativa, não se sentem representadas por quem neste momento comanda os destinos do país. Eu julgo que é importante esta ilação, independentemente de ser 1 milhão ou 1.500.000. É importante porque, segundo os dados, e vamos acreditar que sim, o Porto terá, por exemplo, quadriplicado o número de manifestantes. Mas, independentemente disso, parece manifesto que foi uma outra grande manifestação, e isto não mata, mas mói. Eu estou convencido que o Governo, o Primeiro-Ministro, que eu pessoalmente acredito que seja um humanista, acredito que efetivamente retire ilações relativamente a esta questão. Que leituras é que o Governo deverá fazer destas manifestações? Eu diria que o Governo e os partidos, porque esta lição, esta intervenção social de movimentos... É contra políticas... Não, nem eu diria, isto é um movimento inorgânico, porque não está organizado. Eu lembro aqui, eu vi alguns diretos da manifestação onde foram apupados os dirigentes partidários que se aproveitaram disto. Por exemplo, o Bloco de Esquerda fez um aproveitamento absolutamente vergonhoso desta manifestação, porque não foram eles a organizar, foram convidados a participar, mas necessariamente este protesto também visa os partidos políticos, o sistema vigente. É notório que as pessoas não falam deste governo, falam de todos os governos que colaboram em situações, e deram exemplos concretos de vários governos, quer de Guterres, quer de Durão Barroso. Um dos maiores apupados da tarde foi Cavaco Silva. De facto, é absolutamente inexplicável como é que o Presidente da República continua em silêncio perante esta tensão social permanente que se tem vivido nos últimos meses, e eu julgo que a ilação que o Governo e os partidos têm que tirar é que, efetivamente, estes movimentos inorgânicos vão ter que desembocar em alguma coisa. Neste momento, as pessoas que não votam, que se alheiam da vida política, já são em número muito maior do que aquelas que escolhem os nossos representantes. E, portanto, estas pessoas querem respostas efetivas, querem uma reação. Evidentemente, e portanto, aquilo que efetivamente pode ser a maior ilação para o Governo é que consiga comunicar, consiga explicar que o caminho que eventualmente possa traçar tem resultados e que pode, eventualmente, no futuro próximo, resolver o problema e dar respostas a estas questões que são colocadas de forma, como eu digo, de algum desespero de causa. E, portanto, eu julgo que é importante, quer ao Governo, quer aos partidos, por exemplo, a CGTP, que também tirou algum aproveitamento disto, é importante que todos os agentes políticos e até aqueles que estão organizados de forma corporativa, como os sindicatos, possam retirar, de facto, uma lição de que esta intervenção dos cidadãos e este direito cívico que as pessoas têm de se mostrar a sua indignação, lutarem pelos seus direitos,
pode começar a resbalar para um caminho e para um espaço que não pertence a este sistema, a sistema político-partidário representativo que nós Ou seja, organizamos. É preciso ter atenção Sim. no que é que estas manifestações também, estas vontades podem, no fundo, desembocarem. Exatamente. Não é? Os trabalhadores da TAP, e este é o nosso segundo tema, estão novamente em greve esta semana, contestam as medidas que têm sido tomadas no setor, nomeadamente perda de pessoal qualificado. A falta destes técnicos, Cancela, pode de facto comprometer a qualidade da companhia neste momento? Olha, eu julgo que esta questão desta greve, o país nem sequer compreende porque é que vai haver greve na TAP. A grande reclamação central, e diz-se que é uma greve histórica por juntar todos os 8 sindicatos. De todos os sindicatos. Naturalmente, uma preocupação dos trabalhadores é igual à minha e de todos os portugueses. É que, de facto, estamos a pagar mais impostos, estamos a ganhar, temos menos rendimento disponível ao fim do mês. Mas importa aqui realçar o seguinte: estes trabalhadores da TAP, porventura serão aqueles que no país ganharão acima da média, muito. Estamos a falar de cortes salariais entre os 3,5% e os 10% que foram impostos desde há 2 anos a todos os funcionários públicos, que a TAP tem um regime de exceção e estes trabalhadores há 2 anos, ao contrário de todos os outros portugueses, continuam com o seu ordenado absolutamente intocável, e eu acho que isto é vergonhoso. Vai deixar de acontecer. E isto deixou de acontecer por uma medida aprovada no Orçamento de Estado de 2013, e há que ver ao rei, em fevereiro, quando agora é aplicada a medida, vamos fazer uma greve. Eu confesso que esta é uma greve descabida, incompreensível, e julgo que quer o Conselho de Administração, quer o Governo já vieram pedir bom senso, porque de facto aquilo que se pede é bom senso aos trabalhadores da TAP. Estamos a falar de cortes salariais acima... A greve, aliás, dos cortes salariais vai acontecer de 21 a 23. Esta, precisamente, até dia 9, é por causa deste pessoal qualificado que, no fundo, está a sair. Mas a questão que se coloca é que a falta ou a saída e imigração de técnicos qualificados é um problema geral no país. E eu até acredito que a TAP, em termos concorrenciais, não consiga estar ao nível, em termos salariais ou em termos da massa salarial, não tenha os incentivos que outras companhias aéreas tenham, mas isso é um problema que estamos a pôr ao nível da aeronáutica, não estamos a pôr o problema ao nível dos trabalhadores. Esta greve de 21 a 23, que é esta que importa, porque é aí que está centrado este pré-aviso de greve que foi convocada, é que é absolutamente e manifestamente incompreensível. Estamos a falar de cortes salariais acima dos 1.500 euros. Quem em Portugal, neste momento, tiver rendimentos superiores a 1.500 euros... Já estão a afetar a maioria dos portugueses. Acredito que eventualmente possa estar a afetar, mas em contraponto com aqueles que sobrevivem com o ordenado mínimo, com os desempregados que têm uma taxa sobre subsídio de desemprego, sobre reformados que têm uma taxa que também estão a sofrer cortes, sobre aqueles que efetivamente até no subsídio de doença também têm uma taxa que têm que pagar. Eu acho que os trabalhadores da TAP de facto estão a fazer uma exigência que o país não compreenderá. Por outro lado, quer o Secretário de Estado, quer o Conselho de Administração, já veio dizer que isto vai gerar instabilidade, estamos de acordo, estamos numa fase de reestruturação da TAP, que é um ativo de todos os portugueses que temos que salvaguardar, e portanto este processo de privatização vai ser muito importante provavelmente para salvaguardar este ativo e pelo menos garantir que os portugueses não tenham, ao contrário do que vêm dizer os sindicatos, de que o Governo não mete lá dinheiro nenhum. Isto não pode ser verdade face àquilo que nós sabemos dos resultados da própria TAP, em termos financeiros. O próprio Governo diz que a privatização será o melhor caminho e eu agora acompanharia, parece que será o menor dos males, porque de facto alguns destes trabalhadores provavelmente numa situação de privatização, uma relação privada em termos de trabalho, provavelmente não terão a veleidade de pôr em causa este tipo de situação. Isto no fundo é uma espécie eu quando digo que é vergonhoso, é uma espécie de alguém pensar que pode estar acima da lei, que é o Orçamento de Estado. Falta sensibilidade ou solidariedade aqui?
Não, eu aquilo que poderia aconselhar aos trabalhadores da TAP era que começassem a praticar a solidariedade com aquilo que eles estão a exigir, porque efetivamente, bem, com este tipo de equidade que estão a reclamar, bem, nós podemos todos, porque efetivamente, independentemente da situação de precariedade onde eles possam eventualmente ficar e dos protestos e até das queixas que possam ter pelos cortes, mas afinal, porque é que eles serão diferentes de todos os outros portugueses que estão a viver uma situação ainda mais dramática do que esses trabalhadores da TAP. Aquilo que era importante era que, efetivamente, eles percebessem, pela sua sensibilidade humana, pela sensibilidade social, que estão bem melhor e que estão numa situação que não têm eles o direito de estar a reclamar aquilo que os outros andaram já há 2 anos a cumprir, sobretudo, no fundo estamos a falar de uma companhia pública e os nossos impostos, o dinheiro dos nossos impostos tem que ser bem aplicado e, portanto, eu julgo que esta greve, efetivamente, depois de uma companhia aérea que este foi anunciado, 16 milhões de lucro em ano passado, transportou mais cerca de 4,5% de passageiros. Estamos a falar de um ativo importantíssimo e é importante que estes trabalhadores percebam que, para além de não terem razão na reivindicação que estão a fazer, vão criar, de certeza, um constrangimento muito grande de tesouraria, porque cada dia de greve será um prejuízo muito grande para a companhia. Causam também algum constrangimento ao nível dos interessados na empresa, dos possíveis interessados? Eu acredito que sim. Eu julgo que, por exemplo, o Secretário de Estado veio dizer que isto, ao nível da garantia dos postos de trabalho, será, de facto, uma medida contraproducente. Eu concordo, porque efetivamente a relação laboral que eventualmente seja vista por um terceiro, aqueles que estão interessados na aquisição da TAP, estão a ver uma relação belicosa, uma relação social ou pelo menos um clima social na empresa de grande tensão, o que pode depois não ajudar naturalmente ao processo de consolidação do processo de privatização que aí vem. Portanto, aquilo que era importante era dar uma imagem de empresa responsável, de facto uma empresa que efetivamente, do ponto de vista, como eu referi há bocadinho, dos ativos que Portugal tem, deve ser um dos mais valiosos ativos que Portugal tem. Muito reputada ainda há poucas semanas, ainda há poucas semanas os partidos vieram reclamar dignidade para o processo de privatização, precisamente pelo valor que este ativo poderia ter, e agora vêm os trabalhadores a pôr absolutamente tudo em causa, porque, ao contrário de todos os outros portugueses, não querem que se lhe corte o ordenado. Isto assim não pode, este tipo de solidariedade ou este tipo de entendimento, deste tipo até de egoísmo social que eu vejo nos trabalhadores da TAP, julgo que não pode continuar, naturalmente. Castelo Moura, agradeço-lhe o comentário aqui neste Jornal Regional, até 8 dias. Muito boa tarde. Nós seguimos agora a conhecer a capa do Jornal Audiência, amanhã nas bancas. Já temos a capa então no ar. Não se assuste com a imagem que está a ver a imagem de um simulacro em Matosinhos. A Proteção Civil posta à prova então no Concelho de Matosinhos. Foi simulado então um acidente de viação e assalto que marcaram um dia em Matosinhos e que a Proteção Civil teve que naturalmente responder. Do lado direito e também nesta edição, entrevista ao Presidente da Junta da Senhora da Hora, que está disponível para se recandidatar. Mais abaixo, e a não perder nesta edição, a escultora gaiense não desiste de criar a Casa Atelier Margarida Santos. Também na edição de amanhã do Audiência Vila Nova de Gaia, Jorge Sarabando será o candidato dos comunistas à autarquia gaiense. Também o projeto ASA, que leva todos os sábados a ajuda aos sem-abrigo do Porto. A ver então esta reportagem que o Audiência seguiu com a instituição ASA. Em Vila Nova de Gaia também 3 novos espaços vão nascer na autarquia. No 30º aniversário do Parque Biológico, fique a conhecer que espaços serão estes então nesta edição. Por último, e a não perder também, a Academia das Coletividades do Distrito do Porto, que sopra 8 velas, e esta edição de amanhã, dia 5 de março, dá conta disso mesmo. Agora as previsões do tempo para amanhã. Aguaceiros e céu muito nublado em geral e em todo o país, são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para terça-feira, quanto às máximas, 18 graus para o Porto e Lisboa, 16 graus de máxima para Faro. Até à meia-noite de hoje, alguns distritos estão sob alerta amarelo por causa dos ventos fortes e também da agitação marítima.
A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.